Bom dia, sejam bem-vindos à sessão Innovation Avalanche. A internet veio trazer uma nova lógica ao mundo, de colaboração em escala e poder distribuído. E passou de um serviço de informação a uma infraestrutura crítica. As empresas abrem a sua cadeia de valor e passam a ter acesso a fornecedores, talento e parceiros a uma escala global. As redes de nova geração pulverizam os limites da internet e são uma plataforma para uma nova vaga de inovação tecnológica, especialmente se conjugada com a inovação social. Tudo será possível numa verdadeira avalanche de inovação, seja ela incremental ou radical. Novas marcas, novos nichos, novos conceitos, novos produtos, novos serviços e novas experiências. Antecipa-se uma verdadeira ruptura com os conceitos atuais. Nenhuma empresa consegue inovar isoladamente. A natureza, cada vez mais complexa da inovação, obriga as empresas a colaborar ao nível mundial, ultrapassando fronteiras e continentes. Estarão as empresas e as universidades preparadas para este salto, assumindo-se como inovadores metanacionais? Qual a nova agenda política nacional e europeia para dar resposta a esta nova natureza global, aberta, em rede, da inovação? A vossa atenção, por favor, para o moderador deste painel. Bom dia a todos, o meu nome é António Murta e sou o vosso moderador para este painel. Eu vou usar inglês apenas e somente para ser justo com a Anne, porque senão a Anne não vai conseguir seguir o que eu estou a dizer e não acho isso adequado. Vou então comutar para inglês, se me permitem. I shall start by using English to guarantee that Anne can follow, as obviously every one of us can follow English. It's no problem. We have a distinguished panel with us today. Anne Stenros, shall I pronounce it correctly? Is our keynote speaker. She has an extensive experience in design thinking, and she brings a fresh perspective, a completely different perspective to innovation. We also have people coming from the science background. We have with us Elvira Fortunato, our, shall we say, mother of the paper transistor in the world, okay, that is bringing a completely disruptive perspective to the electronic sector in the world today. And we have two distinguished colleagues from the business side. We have Rogério, representing the largest Portuguese firm, PT, and also Frederico Moreira Rato, with a young perspective from a very resilient company, Reditus, that has been with us for a while and that will also contribute. Finally, we have two commentators, namely João Seabra, okay, that also works in the design domain, and again, it will bring a completely different perspective, and Carlos from Movensis, that is also bringing the mobility view of things. So we have a relatively short time for all the contributions, so I would propose that we move right away to Anne to listen to her views on design thinking and the role of design in innovation today. Anne? Thank you. Well, as you can see that I'm a little bit old-fashioned girl. I still trust on my paper, but I think I will learn a little bit more about this new type of paper that was referred to. First of all, I want to thank Diego Vasconcelos and the organizers for this wonderful invitation to come first time ever in my life to Portugal and Lisbon. And I think I have found some similarities between Finland and Portugal. Namely, both parties or both people are creative, poetic, and passionate. And I think that's a very good ground or combination for innovation. So it's good news for both of us. The innovation avalanche is a very demanding and inspiring topic because it's about scaling. And I try to cover it from my perspective. This is a quite lengthy presentation, but I ran it fast.
So we have this, what's happening now? Okay. We have these quantitative challenges that we have heard yesterday and today. I'm not going into detail with them. But for example, by 2050, 70% of us will live in urban settings. That's a reality that we have to face. Today it's 50-50, so you can understand how fast the urbanization is growing all the time. Then we have the climate change. Namely, world cities are responsible for 80% of global greenhouse gas emissions. That's another big problem that we have to face. Then about energy consumptions, by 2030, electricity generation will grow nearly 80% comparing some years ago. And growing population, there is 100 million people each year, more and more in this planet. And of course, the aging population, that's another problem yet. By 2033, 23% of the population in UK will be age 65 and over compared to the 18% age 16 or younger. So the demographics are going to change radically. And we have many more. This is just a very short list of the really tricky, big problems that we face today globally. So, because of these problems, European Union, namely DG Enterprise, established a small business panel, and Diego Vasconcelos was actually chairman of that. And then there were me and Gianfranco Corini, an entrepreneur from Rome, Professor Rüdiger Iden, who is one of the nano professors of the world from Germany, and Jan Lamser from Czechoslovakia. And our task was actually to figure out how we can enhance the innovation policy in the European scale in the future. And the first task was set that please make big ideas and don't be shy with money. I think that was a very good starting point for our discussions. So we started, of course, it's obvious, talking about technological innovations. They are so near to us. And listen to the audience yesterday, listen to the speeches yesterday and today. I think that technology will ultimately be one of the key drivers, of course, what comes to innovation in the future. But on the side of that, thanks to the times that we live, we also started to search for new opportunities. We discussed about the urban and environmental innovations, namely. And in the end, we ended up to a topic that was actually the most relevant one for all of us. We were starting to talk about social innovations. So, sort of full circle from technology to environment to the social innovations. And in the end, we realized what was the problem that we tried to solve, namely that globally we are shifting from a knowledge society to an innovation society. And it's a huge turning point by its own. So the big ideas, don't be shy with the money, as I mentioned. First of all, we wanted to broaden the concept of innovation, to cover also social innovation, not only the technological side of it. The second one we came up was the speed and synchronization, so that there are better pro-innovation regulation throughout the Europe and between the European nations. And then the third one was that we should invest not only to the physical infrastructure in European Union level, but also to the new technologies like fiber optics and the broadband, etc. And fourth, we need new innovative financing models to Europe, because the venture capitalism has not grown so fast than it should in Europe comparing to US, for example. And that's because the differences between the market.
So we proposed actually that the European Invest Bank or invest funding should be a kind of European innovation funding that can support especially the social innovations and startups in social entrepreneurship. But the fifth one, I think I'm going to concentrate on that because that's something new also. We realized that we need new places, new kind of platforms for new types of collaboration because far too much companies throughout Europe and other organizations, they are closed systems when it comes to innovation. So somehow we have to open them up globally and European-wise and to find out what the power of networks can do in innovation. So it came out this kind of value proposition that people first, that was our first objective. And then openness what comes to the regulations and access for all to all kind of knowledge bases and transparency what comes to the financing and support and network of innovation labs. So that's kind of new platform for new type of partnerships. So how to increase innovation? Actually, we asked the Gluck to draw these some images, characters for our publication that just came out a few weeks ago. First of all, I think that DG Enterprise in European Union took seriously this idea of innovation labs, a kind of network throughout Europe to enhance innovation. And it could be that we can create in the future a program around that can work as an engine for innovation, because the European Union has this Living Lab network, and that project has been very highly successful actually. Now there's going to be a next generation for that. And that's why DG Enterprise arranged a small workshop where they invited 25 heads of some kind of innovation centers from all over to Europe to gather together in an innovative way to think about what could be the next step if we want to that kind of program throughout Europe. And I think that there is a same type of transformation that is happening at the moment in internet that is happening in the real life too. As I mentioned, that we are in the transition in between knowledge society and innovation society. And there is a growing role of bottom-up self-organizations in innovation, like professional amateurs, all kinds of living labs, bigger or smaller, co-creation, co-production, as we have heard during these 2 days. And also a new breed of independent research labs that they call usually themselves innovation labs. They are emerging throughout Europe, but not in a consistent way. And they are very small in scale, and their impact is not that big yet. And also, I think that this kind of innovation labs, they can create a new source for R&D development by acting as an innovation intermediaries between SMEs and big corporations, startups, and big companies, amateurs and professionals, innovation organizations, and universities, end users, etc. So our statement in that business panel was actually that innovation is for all, and actually it came out from that Innovation Lab Congress or conference that we think that innovation could be as a movement. Coming from a big corporate company, namely KONE, an elevator company based in Finland, and we have some 34,000 people working for KONE all around the world. I have noticed, because design there is under the R&D, that you can't do too radical movements in our R&D systems in these big companies, because they are the R&D systems are so streamlined, as you all know, that nothing that is disruptive can happen there.
So mostly it's incremental innovation, improving the existing things rather than searching for something that is uncertain how it will come up. So I have thinking many times that we need a kind of open joint platform between different parties outside the company to do ideating in the beginning. And then, of course, because the IPR things and all that stuff, you have to funnel it to the R&D processes. But to the beginning, if you want to something more radical, you need that kind of outsourced platform to do those things so that they don't interrupt to the daily business. And that's why I started to play with an idea of innovation lab that could be an intermediate platform between different parties based on the idea of open innovation, of course. So this became a kind of concept or model for the idea of European Innovation Lab, so that it could be a driver, it could be a catalyst for change, intermediary, that, like I said already, facilitator, enabler, and many other things, and perhaps also locally a creative hub. So in that panel, we thought that, well, as you see, if well looked after, all ideas could grow beautifully. I especially like this drawing because it gives room for so many interpretations of innovation. But then came the idea of how to make these tiny ideas to grow bigger. If we think that these are now the innovation labs throughout Europe and they have only local impact, what could be the next step to make them grow and to make them more powerful? And then I came up with the idea of design thinking that could be a kind of innovation engine within these kind of open platforms. Design thinking is a kind of holistic strategy or holistic approach solving the problems that are by nature very complex. And when you have to grasp something as a bigger picture, engineers, they usually, my dear colleagues, 34,000 or some of them in a company, they usually start to solve the problem from the tiniest piece. How can I improve this and make a change here, and then gradually maybe the bigger picture comes. But usually the designer's point of view is to think the big picture first, or even bigger, like there is a famous Finnish architect, Eliel Saarinen, and his son, Eero Saarinen, who was an architect in the United States. And Eero Saarinen said that the best lesson he learned from his father, what comes to architecture, is that if you have to design an ashtray, you should think the table. And if you have to design the table, you should think the whole room. So it means that you have to always think the next bigger thing. And that helps when you are solving very complex problem, that you even take the bigger thing to consideration in that solving process. So 4 principles what comes to design thinking in a very general level by Trim Brown are that you start from the people. It's very human-centric, and it's based on the human needs. And it goes beyond. It goes to the idea of what are the human desires, probably, in that specific context. And it's learning from the culture and context. How I tackle this issue in my daily life is that we create global concepts and then we localize them with the help of our local designers to different areas like in India, China, North America, Europe. They are all different regions. And then you develop the concept or the process or the product or the service based on learning by making. So it's highly experimental by nature, the whole process itself. And then the statement actually what comes to design thinking is that design is in hands of everyone. So everyone can join. And the better
result we get, the more mixed crowd we have, not only designers, but everybody else too. And what Tim Brown says as a conclusion is that by focusing on systems, we can have a much more bigger impact than in one singular thing or piece. But then, still, scaling, what could be the next step? And I did some search from the internet again, and I found a very good TED video of Seth Godin, how to create a movement, avalanche, that's a movement, of course. First, you have to tell a story, okay? Story that has kind of resonance to your audience. Then you have to connect to a tribe that has an interest to your story, the same kind of people looking for the same solution, probably to a problem. And then you have to lead, of course, the movement to the certain direction that you want to, and then you can make a change. Very simple, very powerful. Now I tested with my idea of innovation as a movement. So here comes first, we have this InnoLab. It's a story, right? And then we try to find a couple of other people or labs around the Europe so that we can connect with the tribe. And then comes maybe these micro labs here, a tiny movement gradually, and then perhaps in the end you can create change. So I think that the concept is there, but I'm still struggling how to put that into the reality. And what's next? I mean, I have now this concept, the theory, the idea, but then I got a possibility to visit in Beijing, in China. And I started to notice that there is actually a movement going on around the world. Namely, there is the Design and Innovation Olympics. Probably you don't all know that, but it's underway. Helsinki is in the games, of course, Milan, Barcelona, Lisbon, Singapore, you name it, just few of them. And Beijing, last but not least. And this is interesting because I used to live in Hong Kong 5 years ago running Hong Kong Design Center. But in between these 5 years, since I left Hong Kong, I have noticed that there's a huge change underway in China. And it's remarkable, and we should know what's happening there. Because their soft power and hard power is now growing next to each other. Actually, they say, the officials said there in Beijing that China's soft power and hard power is also a combination of culture industry and manufacturing industry. So they are not anymore the powerhouse of production for the whole world, but they want to be the powerhouse for innovation too. That's their next target, because their 5-year plan is actually all about independent innovation, how to create the whole full value chain from original innovation to the product and marketing and services. I was invited as a speaker for the first Beijing Design Week, and it's interesting now because officially China is the new member of the global design community, that it hasn't been before. And they said that actually, and that's the truth, that creative industry is a very much a strategic decision in China. And design and innovation, they will be the engine for the future economic growth in China. I heard that in so many times, and it was so well said within the context that it will eventually become true. It will happen. And design is going to be a driver. And why? I think that especially in Beijing, because it has the highest capacity of culture in China. Actually, 10% of the total economy in Beijing is today comes from creative industries. In Shanghai and Shenzhen is 5 and 6%, but Beijing definitely is leading or paving the way. And it's interesting to see that the result of this growing power of creative sector and its business impact will give more freedom also for expression in art and in design.
and that is going to be accepted gradually. Because I heard that many of those talented artists that criticize the government or the society, and they had to leave China and work abroad, they are now accepted in a silent way to come back to China, of course to teach the next generation, because that's a good engine to renew your cultural life. And that's why the idea of innovation and creativity will be pushed forward, because there's more and more room for self-expression. And of course, there's huge cultural empowerment underway thanks to the Olympics last year and also the World Expo 2010 that will happen in Shanghai next year. And they have already created an atmosphere for bold designs connected very strongly to the original Chinese culture. And the agenda is briefly from made in China to created or designed in China. And that will have so fast that we can't react, because they have so much, in numbers, they have so much everything there. Talents, money, and all means. So, in the end, I think that how to react to this is the way to make partnerships with Chinese, especially because they call these sea turtles, the young, talented Chinese young people who go abroad and study there in the best schools, and when they return back and start to teach the next ones, and they set up innovation labs, etc., so they will speed up this innovation year. And I think that the only way to somehow to relate Europe into that game is to create partnerships. Let's put this way, to create creative collaboration between East and West. Okay, that was my understanding based on my trip to Beijing. But then I also visited Barcelona last week. And after visiting both of these cities, I started to think about that. What about the idea that if a whole city can be a kind of creative hub, or a city as an innovation lab? It doesn't have to be just one room, one building, one organization, but as a city level. But it needs a strong cluster of creative industry, design or design thinking as a driver, and of course the spirit of innovation and experimentation. And this 20-80% risk, like you know, that 20% could be a high risk and then 80% could be on the safe side. And of course, multidisciplinary approach. Multinational community is very, very important in terms of creative cities and network strategies, so that it could become a marketplace for ideas. And while visiting in Barcelona, I had a possibility to visit also Javier Mariscal's studio. And their 20% risk is here. It's a sad love story. Spanish, I understood they love these sad love stories. It's a love story of music and art called Chico and Rita. And it's all about Cuban jazz in 1940s. So that's the leading figure, Cuban jazz, and Chico and Rita, they are just, a platform to show that music. And there are some 150 artists selected out of 400 talents to collaborate in this project, and 250,000 drawings. They will show it in Cannes next spring. But to see a teaser of that, like 3 minutes teaser, the tears came out of my eyes, because it was a really true boy meets a girl story, But it's a good example of this kind of creative spirit that could happen in a city, and because there are so much support for that to happen. So I think that when we think in terms of creative innovation, the characteristics could be something like this. Passion for performance, that's number one. Diversity as an approach. The idea of that you have secure business, but then you take this 20-something
risk as a laboratory, as an experimentation. And let's celebrate difference. That's one important thing. And this love and hate or success and failure issue in general. So, in the end, I created the idea of creative city labs, something. Helsinki could be there. Barcelona could be there. Beijing should be there. And I think that Lisbon can lead the whole thing if they want to, or if you want to. But in old times, we had these country clubs, and now I think we can have these creative city clubs. And you know that while I was sitting in that business panel, I noticed that very seriously that in the future, the end products or end services are not the thing that you should evaluate in terms of a company and its value. But more and more in the future, we are going to evaluate companies based on their innovation capacity. And that's why it means a lot. If you see a city or a person or a company as an innovative partnership, as a possibly innovative partnership. And that's why I think that this kind of networks between cities, companies, and people who share the same kind of passion for innovation, they are going to be fostered in the future very much. So, living at loving at lab, based on the ideas coming from Maris Kahl's office. And I think it could be a love story of business and passion, and could be a key for the success. So, what Innovation Avalanche is for me, actually? I think it's something like this, that it belongs to all. Like Charles Leadbeater, who is going to talk this afternoon, has said that innovation is driven by creative collaboration as much as by competition. It is something you do with people rather than to them. So, we all can be creative if we join our forces to solve the wicked problems. And we all can share this living at loving at lab, this idea of business and passion. Thank you. Very inspiring thought, living and loving at lab. I'll stay with that one. Life as a lab is probably a good concept. We will follow immediately with Elvira. Elvira is going to present her views about innovation, and she's going to bring her perspective from a science background perspective, probably. Antes de mais, bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Dr. Diogo Vasconcelos o facto de me ter convidado. Eu sou, fundamentalmente, uma utilizadora da internet, portanto, e relativamente ao tema que foi dado para este, portanto, simpósio, para este painel, era exatamente a importância que a internet tem tido e terá nos nossos dias. Portanto, eu vou ser muito breve, porque sou, como já disse, uma utilizadora da internet, portanto, e vou, no fundo, falar um bocadinho da importância que isso tem, nomeadamente para quem trabalha nos laboratórios e quem faz ciência ou trabalha na universidade. Portanto, e exatamente, portanto, para além, isto tudo deu origem exatamente a uma revolução da comunicação. E é tão certo que, não sei se recordam, mas soubemos há relativamente pouco tempo que o Prémio Nobel na área da física deste ano foi dado a 3 investigadores, portanto, americanos, dividido em partes iguais. A primeira metade do prémio foi exatamente para o professor Charles Kao e pelo desenvolvimento que ele teve na área das fibras ópticas e a importância que as fibras ópticas tiveram hoje em dia e como nós a conhecemos na internet. Portanto, eu acho que isto mostra um bocadinho exatamente a importância e o facto de estarmos hoje aqui a falar. Realmente a internet, as fibras ópticas, que no fundo é o meio por onde os fotões podem circular, daí ser tão rápido nós estarmos aqui em Portugal, irmos ao Google ou irmos a um site qualquer na China, portanto nos Estados Unidos, e ser extremamente rápido. Portanto, o mundo está ligado
por cabos de fibra óptica, e foi aquele senhor exatamente que descobriu que as impurezas existentes no vidro, porque uma fibra óptica, um cabo de fibra óptica não é mais do que sílica, óxido de silício, que é aquilo que nós temos na areia. Portanto, se fundirmos a areia, obtemos um vidro especial. Ele realmente descobriu e estudou que as impurezas, as contaminações no vidro faziam com que a luz fosse dispersa. Havia perdas, havia dispersão na luz. Portanto, ele purificou essa sílica e esse SO2 e constatou que realmente, e construiu as fibras ópticas e constatou que realmente os fotões podiam circular, se podiam mover ao longo de um cabo de fibra óptica sem se perderem, portanto, sem se dispersarem. A outra metade do Prémio Nobel foi também, não na área das fibras ópticas, mas foi também numa área que teve e está a ter e terá no futuro uma importância extremamente grande, que é exatamente nos CCDs. Portanto, os CCDs, portanto, são os dispositivos, no fundo são é como se fosse um olho, portanto é aquilo que nós hoje temos nas câmaras digitais ou nas máquinas, nas câmaras de vídeo. Portanto, é um circuito, é uma matriz de fotodiodos que captam uma imagem. Portanto, nós hoje já ninguém utiliza máquinas digitais, máquinas fotográficas com película. Portanto, basicamente as máquinas são todas digitais. E, portanto, a metade do prémio foi exatamente para essa invenção do CCD, do Charge Coupled Device, e é engraçado que deram exatamente, intitularam este prémio como os senhores da luz, portanto, os mágicos da luz. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver exatamente o reconhecimento este ano numa área tão importante, nomeadamente na área da internet. Eu já agora não podia deixar, e uma vez que venho da universidade, portanto tenho que falar daquilo que nós beneficiamos em termos de utilizadores e quando fazemos investigação, e gostaria também de parafrasear uma frase do Diogo, que ele costuma dizer que não há inovação sem partilha de conhecimento, e é fundamental. Portanto, para existir inovação nós temos que partilhar, mas temos também que ter acesso à informação. Nós até há relativamente bem pouco tempo não tínhamos acesso, portanto, Portugal, às revistas científicas que eram publicadas, portanto, pelos investigadores do mundo inteiro. Portanto, exatamente a partir da BION, que é a Biblioteca do Conhecimento Online, nós hoje em dia podemos dizer que estamos exatamente no mesmo pé de igualdade que qualquer outro investigador, seja um japonês, seja um americano. Exatamente porque podemos partilhar, temos acesso à informação. E, portanto, eu não sei se isto começou em 2004, mas o Diogo pode confirmar, o ano em que a BION... Foi lançado numa sala aqui ao lado, no dia 25 de abril De de 2004. 2004. Portanto, já há estudos feitos e mesmo a taxa de publicação feita pelos investigadores portugueses aumentou e muito, porque até 2004, e reparem, estamos há 5 anos, portanto, para nós era extremamente difícil, e eu falo da minha experiência. Portanto, nós somos convidados para rever muitos artigos publicados, submetidos por investigadores de todo o mundo, portanto, nas áreas em que trabalhamos, e por vezes não podíamos ter acesso, portanto, eu recebia um artigo para rever, mas não tinha acesso, portanto, ao resto da bibliografia, portanto, era muito difícil corrigir ou ser referi de um determinado trabalho, porque não tinha acesso às restantes informações. Portanto, desde 2004 que eu uso a BION todos os dias, portanto, é um problema se por algum motivo ficamos sem internet na faculdade, ou porque eu estou ligada via faculdade, mas realmente isto foi extremamente importante. E do ponto de vista da investigação e das universidades e das instituições de investigação em Portugal, eu acho que foi um avanço importantíssimo, porque estamos exatamente neste momento, como eu já disse, no mesmo pé de igualdade. Portanto, neste momento temos acesso exatamente à mesma informação e, portanto, no mesmo tempo, na mesma altura, que um colega nosso na América e no Japão. E era uma limitação muito grande. É evidente que com isto e com a utilização da internet e com estas coisas todas, nós temos muito mais visibilidade, mesmo os nossos trabalhos, e mesmo eu não vos vou amassar e vou ser extremamente curta, portanto não vos vou falar nada de transistores nem nada dessas coisas, mas se calhar aquilo que nós fizemos o ano passado aqui no laboratório não teria a visibilidade e o reconhecimento e conhecimento que teve se não existisse a internet, porque as notícias pela internet, portanto, são como vírus, portanto, são umas pandemias, no bom sentido. O reconhecimento, a partilha e a colaboração, portanto, só podemos dizer que só há aspectos positivos. Isto só um exemplo, portanto, quando nós descobrimos
o transistor de papel, portanto, foi qualquer coisa que disparou na net de uma forma perfeitamente alucinante. E não vos queria amassar mais, portanto, simplesmente dizer que realmente a internet e os meios que nós temos hoje em dia de conhecimento e a forma de podermos usar e partilhar o conhecimento é extremamente fundamental, especialmente para quem investiga e quem trabalha numa área em que a inovação é extremamente importante. Portanto, nós temos de estar a par de tudo o que se faz no mundo a qualquer segundo. Bom dia. Eu não posso deixar de fazer um comentário aqui. Eu ontem tive a sorte de estar com o Ministro da Ciência e Tecnologia, com o professor Mariano Gago, em Braga, a minha terra. E, basicamente, quero corroborar o que ele acabou de dizer. A produção científica nos últimos 5 anos em Portugal aumentou em qualidade e em quantidade. Aquilo que a Elvira acabou de dizer sobre Bion não é uma graça. É absolutamente, factualmente suportado. A produção científica aumentou em quantidade e em qualidade. Portanto, quando estamos a falar de criar plataformas e de partilhar, isto não é, de maneira nenhuma, algo que seja uma graça. Tem impacto factual na produtividade e na qualidade do nosso trabalho. Sem mais, continuando, eu passava a palavra ao Rogério, que nos dará a perspectiva da maior empresa portuguesa e de uma empresa que não precisa de apresentações. Nem o Rogério nem a PT precisam de apresentações. Obrigado, António. Bom dia a todos. Eu trago-vos exatamente isso, dentro deste contexto da Innovation Avalanche, trago-vos uma perspectiva das telecomunicações, ao fim e ao cabo, e daquilo que nós entendemos que pode ser a inovação no setor das telecomunicações. É uma apresentação breve, mas tenta tocar aqui 2 ou 3 pontos que achamos que são fundamentais. E quando falamos em inovação, e principalmente no setor das telecomunicações, eu acho que temos uma perspectiva muito clara sobre o assunto. E é esta. Ao fim e ao cabo, quando falamos em setor das telecomunicações, estamos a falar de um ecossistema bastante complexo, onde os operadores são uma das peças, obviamente fundamental no acesso ao cliente, mas onde existem um conjunto de outras peças igualmente relevantes e onde a inovação tem que ser feita, como ainda há pouco a Anne dizia, de uma forma colaborativa e como um ecossistema todo que traz mais-valias para cima da mesa. E quando pensamos numa avalanche de inovação, aquilo que nós estamos a pensar ao fim e ao cabo é acelerar todo este processo de forma a que consigamos fazer mais inovação, consigamos fazer melhor inovação e, acima de tudo, uma inovação que o nosso cliente valorize. Aí é que faz todo sentido, aí é que nós conseguimos rentabilizar as nossas ideias. E ao tentá-lo fazer, a ideia não é podemos prever o futuro. Como nós podemos ver desta imagem, o futuro é um grandíssimo ponto de interrogação. E, portanto, concordamos com aquilo que o Alan Kay dizia, que a melhor forma de prever o futuro é inventá-lo. E quando tentamos fazer este exercício, como vocês podem imaginar, não é fácil. E aquilo que nós tentamos fazer, para além de tentar identificar aquilo que todos os outros tentam identificar, as grandes tendências, os grandes centros de desenvolvimento, os Innovation Labs, existem aqui 3 ou 4 coisas que acho que são alguns findings que eu gostava de partilhar com vocês, mas que, na nossa opinião, representam alterações estruturais face àquilo que nós estamos habituados a ver e a fazer. Se não vejamos. O nosso negócio, tal como muitos outros, apresenta um conjunto de novas regras de negócio. Vão de coisas tão simples como as teorias, os modelos que nós aprendemos ao longo de 40 anos, 50 anos nas nossas universidades e que aplicamos diariamente nas nossas empresas, começam a não ser eficientes. Começam a não se adaptar à realidade, não se adaptam aos crescimentos exponenciais. Ainda há pouco estávamos ali a ouvir falar do Facebook, tem crescimentos exponenciais desde 2004, quando eles foram lançados, e não há nenhuma regra económica que nós conhecêssemos anteriormente que justificasse aquele paradigma. Por outro lado, como eu aqui evidencio, estamos a fazer um shift de poder económico, social, até mesmo de trends, estava a Anne também a dizer isso, do mundo ocidental para a Ásia, com uma cultura e uma forma de estar radicalmente diferente da nossa. Como a Business Week também reportou aqui há 4 anos atrás, nesta revista, o desaparecimento das regras do mercado de massas, cada vez mais um mercado mais personalizado, o eu como centro do mundo. Esta é uma mudança estrutural na forma como até agora nós entendíamos o tema da inovação e estas regras, as novas regras de negócio, impactam-nos. Por outro lado, a lógica que o Al Gore preconizou de Everything's Green, a lógica da sustentabilidade. Nós temos um modelo de desenvolvimento do nosso negócio, ou de todos os negócios que estão à nossa volta, que permite a sustentabilidade. Há aqui uma lógica, obviamente, da pegada carbónica, da redução dos impactos no meio ambiente, por aí fora. Mas que, se vocês virem do ponto de vista do operador, é claramente uma oportunidade, porque as telecomunicações e as novas soluções de telecomunicações, as fibras ópticas e afins, permitem um conjunto de novos serviços que, na prática, fazem com que qualquer um de nós possa reduzir a sua pegada carbónica. E que também, mais uma vez, traz novos campos para o tema da inovação.
Outro dos temas que eu gostaria de partilhar com vocês é este. Este slide representa o resultado de um estudo que foi feito ao segmento 12-18, e a pergunta foi quais são as vossas love brands no mundo da internet. Estão aqui algumas. O desafio que eu vos deixo é tentem identificar 5 que vocês conheçam e essas 5, quantas é que vocês usam com regularidade? Provavelmente poucas. Eu tive alguma dificuldade. A grande questão é que o segmento 12-18 considera que isto são as suas love brands. O slide vai ficar disponível, portanto, desafio-vos em casa a visitar algumas, têm modelos interessantíssimos. Mas, na realidade, 12-18 são os nossos próximos grandes consumidores, para quem nós temos que fazer realmente a inovação, para além dos segmentos atuais. Por outro lado, um fenómeno que efetivamente faz a diferença. Já falámos aqui o tema da crowd, na primeira sessão do dia também falámos muito do crowd, quanto mais crowd, melhor. Claramente, o tema do crowdsourcing faz muita diferença, a inteligência coletiva. Temos vários exemplos. E que afetam os modelos normais. A Webster's, que era uma das maiores enciclopédias mundiais, tem o seu modelo de negócio claramente posto em causa com a Wikipedia. Os alunos hoje em dia fazem trabalhos em que a referência bibliográfica cá em baixo é Wikipedia. Alguns testes demonstram que a Wikipedia tem... Diga, Diogo. Também, exatamente. A Encarta já teve o seu tempo, não é verdade? E, portanto, na prática, aquilo que acontece hoje em dia é que nós temos novas ferramentas que impactam os negócios. E no tema da inovação, por exemplo, existe um site que se chama Innocentive, em que eu, enquanto representante de uma empresa, posso ir lá colocar um desafio que tenho na minha empresa e a crowd tenta apresentar soluções para essa questão. Chama-se Innocentive, também vos aconselho a ir ver. Mas mais alguns temas que eu acho que são relevantes no meio de tudo isto é a prática do novo consumidor. Olhando para vocês, e com algumas exceções, nós somos aquilo que o Mark Prensky disse, que somos digital immigrants. Nós assistimos ao dialbar da sociedade da informação. Nós ainda somos muitos nós do tempo do vinil e quando era preciso trocar o canal da televisão era preciso levantarmos e ir carregar no botão. Okay? Isto face a quê? Face a outra geração, uma geração mais recente, em que vive claramente já imbuída de meios digitais, meios interativos e que são aquilo que o Mark Prensky dizia, que são os digital natives, que têm uma forma de estar, um comportamento social, um comportamento económico, um comportamento de aprendizagem claramente distinto do nosso. E isto, para nós, representa uma forma diferente de termos que fazer a inovação, porque estes indivíduos são claramente coparticipantes no processo de desenvolvimento dos nossos produtos e serviços. No nosso entender, nós estamos, e eu gosto particularmente deste slide, na revolução do utilizador. É uma das principais fontes de inovação que nós temos que considerar quando pensamos no setor das telecomunicações. Até há uns tempos atrás era claramente nós para vocês. Claramente hoje em dia começa a ser o inverso de tudo isto. E em termos práticos, se vocês forem ver, o Darwin já dizia isto há 200 anos atrás, nós ou nos adaptamos ou claramente morremos. E nós não queremos ser, obviamente, os fósseis da sociedade da informação. Não é essa a ideia. E, portanto, quando pensamos nisso no setor das telecomunicações, há uma certeza. E para nós a certeza é que a mudança é claramente uma constante, cada vez mais rápida, e onde as nossas vantagens competitivas são cada vez mais efêmeras. E se nós formos ver isso, e agora o que é a base de toda esta perspectiva, na prática temos o tema da mobilidade. Nós somos seres nómadas por natureza. Este gráfico demonstra a regra dos 24/2, que é os primeiros 1.000 milhões de telemóveis demoraram 20 anos a ser vendidos, os segundos 1.000 milhões 4 anos, os terceiros 1.000 milhões 2 anos, e os mais recentes estatísticas que nós temos acesso dizem que 1 ano para o 4º bilhão de telemóveis. Claramente nómadas, aquilo que acontece é que temos um conjunto de indivíduos que têm um handset na mão com o qual nós podemos aceder e que vai dar origem a um conjunto de novos negócios e de novas formas de estar. Okay? Na sessão anterior tinha um indivíduo ao meu lado a tirar fotografias à apresentação do indivíduo do Facebook e colocá-las no Facebook. Revoluciona claramente a forma de partilharmos a nossa informação. Mas, por outro lado, a democratização da internet. Este é um grafite que está no bairro Alto e achei particular interesse e tirei a fotografia. Vejamos uma coisa. Hoje em dia, PCs portáteis democratizaram-se. O preço baixou drasticamente e hoje em dia por 200, 300 euros nós conseguimos ter um PC portátil interessante que nos permite ter um conjunto de funcionalidades básicas para o nosso dia-a-dia. Por outro lado, temos de ter atenção que apenas 1/3 da população mundial acede à internet. Estamos a ver aquele shift para a Ásia. Obviamente o Obama, quando esteve na China, fez uma declaração específica sobre a utilização da internet, como vocês sabem, altamente restringida, e que, na prática, demonstra que se nós já chegámos aqui com 1/3 da população conectada, imaginem quando passarmos ao segundo terço. O potencial que existe latente é enorme. Por outro lado, o tema das redes sociais. Há 4 anos atrás, se nós estivéssemos aqui, eu nunca faria uma apresentação onde apresentaria o que quer que seja sobre redes sociais. Hoje em dia, e isto foi uma das estatísticas que surgiu ontem também,
O search online sobre redes sociais já ultrapassa o search online daquilo que foi até agora as palavras mais procuradas, que era a pornografia. E alguém me dizia, quando eu partilhei isto, realmente o mundo está acabado. Isto para vos dizer o quê? Há formas de nós utilizarmos, digital immigrants, utilizarmos isto também como fonte de negócio. Vejamos, o Facebook, a Coca-Cola, lançou um desafio no Facebook para a Vitamin Drink, aquela bebida fantástica que vocês veem com umas cores atrativas, com uma série de sabores e que tem uns lineares fantásticos no negócio tradicional. Eles utilizaram o Facebook para que qualquer utilizador, a crowd, lhe pusesse dizer qual era a cor que mais gostava para o próximo produto e qual era o mix de sabores que eles mais gostavam para o próximo produto. Já terminou o desafio, mas eles comprometeram-se a fazer a produção até ao final do ano. É uma forma de... Por outro lado, no Twitter, eu consigo acompanhar as minhas encomendas do FedEx. Se eu for ao FedEx, eu consigo acompanhar as encomendas onde é que elas andam. E diz lá, acabei de chegar a Lisboa, já estou no transporte para a sua casa, acabei de chegar à sua casa. Uma forma diferente de utilizarmos algo que os digital immigrants são fascinados e que os digital natives já utilizam regularmente. O tema do time compression é que nós temos claramente essa noção. Nós, enquanto empresa, sentimos essa pressão, mas na prática, vocês, enquanto clientes, enquanto utilizadores, sentem esta pressão ainda mais. E, portanto, para nós, inovação passa por como endereçar esta dificuldade, este tema de time compression e da necessidade de nós termos mais produtividade e sermos mais rápidos. Dizendo de uma forma muito clara, e eu gosto muito deste gráfico, a lógica é, podemos perguntar no setor das telecomunicações, fronteiras, mas quais fronteiras? Nós temos desde os operadores tradicionais de telecomunicações a entrarem na área dos conteúdos, temos agências de publicidade a entrarem como operadores móveis, temos a Google a entrar na componente de gaming, temos a Apple a entrar na eletrónica de consumo. Vejamos, cada vez mais e o mercado se torna complexo. Esta é uma imagem que está na net, mais uma vez também sacamos imensas coisas da net, e que demonstra claramente a complexidade que nós temos no setor onde nós estamos. É difícil prever de onde vem o próximo embate e que tipo de embate é que ele é. E diariamente somos surpreendidos com uma série de novidades. Neste sentido, e eu gosto particularmente desta expressão do Tom Peters diz, quando estamos nesse sentido na área das telecomunicações, a lógica não é fazer benchmarking. Benchmarking, vamos imitar o que os outros fazem. Temos que reinventar aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, a ideia é, não imitem, inovem. Mas como é que nós podemos interpretar o tema da inovação no setor das telecomunicações? Nós adotámos uma prática que está a ser neste momento também case study no INSEAD e gostaria de partilhar com vocês. Nós criámos um programa de inovação que se chama Open. Open, na lógica que nós vimos também aqui da Anne, Open na lógica de abrir mentalidades, abrir perspectivas, mas acima de tudo abrir lógica de mercado, perceber como é que outros podem trabalhar connosco nesta coprodução. O Open mais não é do que aquilo que nós chamamos a industrialização da inovação. Trabalhamos em diferentes horizontes temporais, a 1 ano, de 1 a 3 anos e de 3 a 5 anos, e tentamos criar hábitos, práticas, rotinas na organização, fazer com que as pessoas pensem inovação no seu dia-a-dia. Obviamente, como diz este gráfico, este diagrama, suportado no management, no top management, o Presidente está diretamente envolvido nestas iniciativas, por um lado, mas por outro lado focado em resultados. Eu não consigo entender inovação se a inovação não apresentar resultados práticos. Para quem? Para a organização em termos de rentabilidade, obviamente, mas também para o cliente em termos de mais-valias. Na prática, e quebrando um bocadinho o paradigma, tipicamente no setor das telecomunicações trabalhamos em produtos e serviços, nós expandimos essa perspectiva. Queremos resultados, por exemplo, em experiência de cliente ou em eficiência operacional. Há áreas onde as pessoas não questionavam o que faziam, tinham uma tradição de fazer. E, portanto, a lógica aqui é, então, como é que nós conseguimos inovar em inovação em eficiência operacional, quando temos agora estes desafios todos da fibra em casa do cliente. Por outro lado, como podem imaginar, numa equipa com a dimensão e com o historial da PT, que tem uma tradição de inovação, temos aqui um dos seus mentores também ao longo dos últimos anos, na prática, aquilo que acontece é que temos um conjunto de hábitos e tradições enraizados e que tivemos que os quebrar. Os mitos, aquilo que nós chamamos de mitos. As pessoas achavam que a inovação era só para alguns. Os indivíduos que trabalhavam numa entidade de R&D. Ou achavam que quanto mais experiência as pessoas tivessem, melhor a inovação saía. Obviamente, há alguns mitos que existem e que têm que ser, de alguma forma, quebrados e demonstrados de forma contrária. Por isso é que é necessário um programa de comunicação e um conjunto de práticas e de atividades a serem desenvolvidas. Muito próximo do final, deixa-me só explicar aqui um ou dois temas. Como é que nós fazemos isto? Como é que nós criamos estas práticas? Um dos temas é o mercado de ideias. Criámos um mercado de ideias, tal como uma bolsa de valores. E aquilo que nós dizemos é, mensalmente, à organização, desafiamos a organização sobre temas que nós achamos que são relevantes. Ou uma redução de custos, ou um novo produto ou serviço, ou o tema da sustentabilidade. Sei lá, há N temas que nós temos vindo a desenvolver. E aquilo que as pessoas podem fazer, qualquer colaborador da organização pode fazer,
ir colocar uma ideia, para que ela faz o IPO da sua ideia no mercado de ideias, ou pode ir lá investir nas ideias dos outros, ou pode ir lá comentar as ideias e torná-las mais robustas, robustecer aquilo que lá está. No final, o que é que acontece? As ideias que têm uma maior valorização, ou seja, que têm um crescimento bolsista significativo, nós pegamos nelas, avaliamos-las e vamos passar à implementação, obviamente com o autor da ideia envolvido. É um mero exemplo, partilhando com vocês, do que é que nós fazemos para corporizar e dar resultados à inovação. Obviamente também, trazendo aqui uma imagem também do Glasbergen, não é fácil. Okay? As pessoas estão habituadas, estão na sua zona de conforto, estão habituadas a determinado tipo de comportamento e normalmente não questionam de forma sistemática aquilo que fazem para a melhoria. E, portanto, uma das coisas que nós tivemos que fazer foi criar mecanismos de métricas para saber onde é que nós estávamos, incentivos para que as pessoas participassem, controle sobre todas as atividades para sabermos de que forma é que nós poderíamos estar no bom caminho ou derivado desse bom caminho, e também ações de formação. Formação e inovação, como inovar e quebrar alguns daqueles mitos. Na prática, deixando-vos aqui para fim a último slide, somos apologistas desta máxima. A ideia é criarmos a inovação e desenvolver para que depois todos os outros nos acompanhem. Muito obrigado. Muito obrigado, José. É bom ouvir a maior empresa portuguesa comportar-se como pequena e falar de mercado de ideias. É justamente nessa atitude de humildade que se cresce. Rogério, é a tua vez. Gostávamos de ouvir a tua perspectiva de uma empresa jovem com alguma contribuição histórica para todo o nosso setor. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro à PDC o convite para participar neste painel. O título que eu escolhi foi, tratando este congresso do Turning Point, dizer que a Reddit, com 44 anos de vida, é mestre, doutorada e catedrática em Turning Points, porque senão não tínhamos a possibilidade de estar aqui hoje convosco. Nós entendemos a inovação diferentemente da invenção. Tenho aqui um problema de visão. Peço desculpa. Nós pensamos que a inovação é uma matéria fundamental em todas as empresas. Consiste apenas em fazer uma adaptação bem-sucedida da novidade nos domínios económico e social para conquistar novos mercados ou para se posicionar melhor face à concorrência. Assume formas muito diversas, da invenção proveniente da investigação e desenvolvimento, à adaptação aos processos de produção, à exploração de novos mercados, à utilização de novas abordagens organizacionais, à criação e concretização de novos conceitos e métodos de comercialização de bens e serviços. Convinha aqui, talvez, dizer que, relativamente ao que ouvimos até agora, a Reddit é uma empresa que, estando no mercado na área da prestação de serviços, está permanentemente a adaptar-se a novas realidades, a tentar recolher o máximo da investigação que é feita e da inovação que é feita e, portanto, numa perspectiva de ongoing, estamos permanentemente a tentar nos adaptar às novas realidades. Os mais de 40 anos da Reddit são prova da empresa em inovação permanente. Começámos quando havia escassez de meios técnicos, em 1966, e escassez de meios humanos, constituímos um centro mecanográfico. Quando as grandes empresas passaram a poder dispor dos seus próprios sistemas, a Reddit especializou-se numas operações de back-office e em áreas de tratamento de dados complementares aos sistemas das grandes empresas. Depois estivemos também na onda da divulgação da microinformática e entramos também na venda do hardware e, na altura, fomos um grande parceiro da IBM, acompanhando as necessidades que estavam a nascer também das empresas depois da época dos mainframes com os terminais estúpidos para a entrada da microinformática nas empresas e depois da microinformática doméstica.
Depois, com maior segurança, com as redes a começarem a funcionar, há um regresso ao outsourcing. Portanto, aquilo que tinha sido o Serviço Bureau do Centro Mecanográfico voltou a nascer com novas práticas de outsourcing. E, por último, as fases mais recentes, com o desenvolvimento das telecomunicações e as redes de nova geração, a possibilidade de termos a descentralização na prestação de serviços. Para alguns, achei piada um bocadinho o Rogério quando dizia que alguns de nós aqui éramos do tempo do vídeo, do vinil. E no tempo do vídeo, a Reddit começou, como devem calcular, com os cartões perfurados de 90 colunas. Tínhamos um sistema que ainda mantemos, que é um sistema que por acaso ainda mantemos na Reddit, que é um sistema de teleprocessamento que fazia com que recolhêssemos as informações em folhas de código nos clientes, as processávamos e devolvíamos em folhas de papel de zebra ao fim do dia. E essa técnica ou essa ferramenta de transporte ainda temos, que é uma carrinha mini-IMA de 1967, que ainda temos nas nossas instalações. E, portanto, era assim que fazíamos o transporte da informação. Mas fomos inovadores quando instalámos no início um dos primeiros centros mecanográficos para funcionar em regime de serviço bureau e quando apresentámos soluções integradas de hardware e software para mercados específicos, como das autarquias e do comércio. Fomos inovadores quando estivemos na primeira linha da divulgação da informática doméstica. Fizemos uma comercialização na altura do Spectrum, com a oferta de primeiros pacotes PCs com ligações internet, com pacotes da Telepac, financiados por pacotes que estavam automaticamente financiados por um banco e com patrocínios de jornais, o Diário Notícias e o Jornal de Notícias. Fomos também inovadores quando, ainda antes da IBM ter os PCs em Portugal, os importámos de Inglaterra para fornecer a alguns clientes multinacionais. E quando viemos a cumprir todos os rigorosos requisitos para sermos reconhecidos na IBM como centros de competência específicos, sendo que o nível mais alto que havia em Portugal na altura, a Reddit era o único que atingia e cumpria, que era IBM Business Partner Dedicated to IBM Systems. Fomos inovadores também quando fomos a primeira empresa do setor a ser cotada na Bolsa de Valores de Lisboa, em 1987. Fomos inovadores quando instalámos o primeiro helpdesk de tecnologias em outsourcing para um banco. Fomos inovadores quando instalámos em Portugal a primeira rede digital de radiocomunicações com a tecnologia Tetra e quando instalámos os primeiros sistemas de apoio à exploração de frotas de autocarros, veículos de segurança e de emergência. E também quando comprámos um grupo de empresas em França com competências nas áreas das etiquetas inteligentes e tecnologia RFID. Fomos inovadores, ou somos inovadores, quando gerimos centros de competência de BPO de forma descentralizada, servindo daqui também clientes no estrangeiro. Penso que também somos inovadores, e esperando que isto não me obrigue a fazer nenhuma declaração logo para a CMVM, quando somos parte ativa no movimento de consolidação na prática. E quando, o ano passado, adquirimos o grupo Tecnidata e o integramos com um êxito muito grande pelo sucesso na junção das duas equipas ao longo do primeiro semestre deste ano, sendo que hoje a realidade de Reddit Tecnidata já é reconhecida como uma realidade absoluta. A investigação não tem que ser feita nas empresas, mas cabe a estas o envolvimento mais direto nas preocupações de inovação para que a investigação, normalmente de caráter académico, seja promovida e acompanhada pelas empresas. Inovar pode também ser fundamental para crescer no mercado. Portugal deixou de ter os fatores que o diferenciavam no passado, como a mão de obra barata. É preciso encontrar outras referências e, neste quadro, a inovação é fundamental para garantir a prosperidade das empresas. Não são, no nosso entender, sustentáveis a longo prazo as empresas que considerem não ser preciso inovar, que entendam a inovação como um devaneio, como um luxo que só é prometido às grandes empresas. É importante que exista a preocupação de formar na empresa a cultura de que, para se funcionar cada vez melhor, é preciso elevar a capacidade de conhecimento e de inovação. Seguindo o que a Anne dizia há pouco,
penso que é muito interessante referir que nós na Reddit praticamos muito a criação de histórias que tenham sucesso em determinadas áreas da empresa. Essas histórias, normalmente, internamente, existem mecanismos para que gerem um movimento interno de divulgação e isso, de facto, provoca uma mudança cultural e uma mudança em toda a organização que é muito significativa. Eu, entretanto, entretive-me com a leitura. Peço desculpa. Mas... Há aqui mais um ponto só, no pouco tempo que me falta, mas que eu gostava de referir, porque penso que é muito interessante. Que é, aqui há uma apresentação que foi feita num colóquio da Cotec por uma consultora muito conhecida. A Cotec, a Associação para a Inovação, que a Reddit fez parte do núcleo fundacional, falava um pouco do ciclo virtuoso das empresas e da maldição dos 12 anos. Diziam que havia para as empresas, fundamentalmente, 4 blocos, ou 4 períodos que se poderiam dividir em blocos, 3 períodos que se poderiam dividir em blocos de 4 anos, sendo que o primeiro era a fase do lançamento do projeto. Estas fases do lançamento do projeto, no fim dos 4 anos, muitas das empresas já não persistiam. Seguia-se depois um período de mais de 3 a 4 anos em que se obtém a vantagem máxima do amadurecimento dos produtos oferecidos. E, por fim, sucede-se uma fase em que a concorrência aparece com um produto equivalente, com capitais frescos, com uma estrutura enxuta e enorme percentagem dos tais projetos promissores entra numa fase de agonia mais ou menos lenta por volta dos 12 anos de idade. Este gráfico mostra das 90 empresas que estavam no índice Standard & Poor's 500, em 35, 70 anos depois estavam 15. Das empresas alemãs cotadas em 54, só 16% permaneciam em 2010. Em 2008, desculpem. No Nasdaq, na década de 90, das 100 empresas que estavam listadas no início do período, só 21 estavam no fim. 50 tinham sido vendidas ou fusionadas, 18 tinham atividades operacionais descontinuadas, 9 foram insolventes ou liquidadas e 2 foram retiradas de cotação. O principal ativo da Reddit, nos seus quase 44 anos, tem sido a capacidade de estar atenta a novas tecnologias e a novas práticas, tendo-as adotado quase sempre com sucesso no desempenho das atividades. É isto que hoje fazemos e que encorajamos todos a fazer no dia-a-dia, sendo a Reddit a empresa portuguesa mais antiga do setor e tendo, por isso, participado em mais turning points, pensamos que está preparada para enfrentar os enormes desafios que aí vêm. A Reddit hoje tem uma colaboração de mais de 1000 colaboradores, profissionais cuja formação nós acarinhamos muito e que nós promovemos com muita intensidade. Estes mais de 1000 colaboradores têm uma idade média de 33 anos. A Reddit fatura mais de 100 milhões de euros e mais de 1/3 fora de Portugal. E tem no ITC, nas infraestruturas, no BPO e na engenharia e mobilidade, os pilares principais para o seu desenvolvimento. Gostava de os deixar, fazer primeiro uma pequena referência, é que na Comissão Executiva da Reddit somos 3, 2 são licenciados em Matemática e temos o vício de pegar em qualquer problema e tentar transformar um problema complexo, primeiro faz um problema menos complexo, até chegar à soma de um conjunto de situações mais simples. Isto é quase um vício. Mas eu gostava de os deixar, e se conseguisse com isso deixar alguma inquietação, que é uma inquietação que nós temos todos os dias, com uma frase do Einstein, de resto também vi há relativamente pouco tempo que inquietava o António Lobo Antunes, portanto penso que é uma coisa interessante, que é esta. Nós devemos fazer tudo o mais simplesmente possível, mas não mais simplesmente do que isso. É com isto que eu vos deixava. Muito obrigado. Nós estamos agora chegados ao espaço em que iríamos pedir a 2 comentadores que estão connosco para justamente
comentarem as apresentações já entretanto efetuadas e complementarem-nos com os seus pontos de vista. Eu começava pelo Carlos, que tem uma experiência muito forte também na área de mobilidade e que associou essa experiência, mais recentemente, uma outra experiência igualmente importante na área dos produtos emotivos, que são os vinhos. Ok? Carlos, queres fazer o favor? Isto é um desafio muito engraçado, porque eu, obviamente, não venho para aqui preparado para falar de vinhos, mas o António lança-me assim para as feras. Mas eu não falo mais de vinhos, por favor. Eu não sou um comentador profissional, portanto, acho que aqui ninguém é um comentador profissional, nem o próximo comentador, mas gostava de realmente fazer alguns comentários face àquilo que nós ouvimos. Acho francamente interessante a forma como está organizado este evento da APDC. Acho que ele próprio é uma inovação face ao passado e dos bastantes congressos da APDC que eu já assisti e já participei em vários painéis nos congressos da APDC. Eu acho este de longe o mais interessante de todos, portanto, parabéns pela realização deste ano. E acho muito engraçado essa postura de inovação que é patente nas salas de reuniões e que é patente aqui nos auditórios. Eu não consigo passar sem inovação. Sempre estive ligado a empresas de software ao longo da minha vida profissional, excluindo os vinhos, não é? E por tradição, as empresas de software são empresas de inovação, ou são as empresas onde mais fortemente se sente a inovação. E algumas pessoas sentadas aqui na plateia, alguns foram meus chefes, alguns foram os meus parceiros, outros foram meus clientes. E aqui, deste lado, aqui no palco, também aconteceu isso. Eu lembro-me já que há uns bons anos atrás o António a falar a palavra Data Warehouse e quase todas as pessoas da sala ou que estavam à volta dele a perguntar data quê? Lembro-me também que há uns tempos atrás, aqui do Federico, a comentar que uma coisa que também já é nada inovador, embora seja inovador nos nossos processos, a fazer comentários sobre ITIL e como se deveria inovar em processos e boas práticas para eventualmente se atingirem objetivos. E, portanto, acho que estão reunidas as condições para que, eventualmente, se saia daqui com uma cara nova e com disposições novas e com novos contactos estabelecidos para que se possam realizar coisas novas e mais interessantes. Eu não posso também deixar de só fazer, não por publicidade, mas não posso deixar de fazer um comentário sobre a empresa que eu represento atualmente neste setor. Portanto, o setor de informática e telecomunicações, é uma empresa quase exclusivamente dedicada à área de mobilidade e que vive exclusivamente da inovação. Nós fizemos um Innovation Lab há 4 anos, nós não, eles, eu não estava na Movenças nessa altura, e temos uma forma de funcionar que eu acho que é francamente interessante. Trabalhamos, eu dou aulas de mestrado com bastante sacrifício, gosto muito de dar aulas, mas as 24 horas do dia não chegam para tudo. O outro administrador executivo da empresa dá aulas de mestrado também no técnico, eu dou aulas de mestrado na Portugalense do Porto e vivemos, o dia-a-dia da empresa é vivido com a contínua colaboração com os nossos alunos. Promovemos as ideias, atraímos os alunos para sediarem as suas ideias dentro da empresa, desenvolverem as suas teses de mestrado, patentear em conjunto com a empresa as ideias que são desenvolvidas. Como em qualquer explosão de ideias, 90% vai para o lixo, mas os 10% que ficam são francamente recompensadores para todo este investimento que se faz. Penso que vivemos num país que só pode se movimentar no mercado internacional pela diferença. É impossível para Portugal fazer mais do mesmo. Países que têm massa crítica eventualmente podem viver assim. Portugal não pode viver assim. Portugal tem que viver de brain, não pode viver de commodities e, essencialmente, se calhar congressos como este promovem a situação que Portugal necessita em termos de desenvolvimento económico e turning point de viragem económica para que se consigam atingir certo número de objetivos sociais e económicos para nós portugueses e as entidades com quem nos ligamos.
Há uma recompensa por trás disto tudo? Eu acho que sim. A Movensis, desde que adotou esta atitude, o seu valor na praça aumentou 6 vezes. Aumentar 600% num par de anos, ou em 3 anos, acho que é digno de nota. Somos solicitados para inventarmos coisas que não podem ser produtos, podem ser processos. No Líbano, em Angola, no Brasil, em Marrocos, em Portugal também, às vezes. E penso que esta atitude é uma atitude que, seja em pequena escala, como nós o fazemos, com bastante especialização, mas em pequena escala, ou seja em larga escala, é uma atitude de louvar, e por isso será de louvar a atitude da PT, como ela foi patenteada numa das exposições. Portanto, eu sinto-me feliz por estar neste painel, já vou-me calar, e agradeço a contribuição de todas as pessoas. Gostei muito de ouvir adorei, desculpem-me uma nota pessoal, adorei Moreira Rato falar de espectro, porque não consegui deixar de me lembrar da defesa da minha tese na universidade. Eu sou licenciado em Engenharia Mecânica, em que eu, pura e simplesmente, apresentei um projeto de um depósito sobreelevado, uma coisa bastante descomunal, que não sei onde é que aquilo se pode construir, onde quer que seja no mundo, mas apresentei com os cálculos todos feitos num Spectrum, com uma televisãozinha portátil que eu levei para a minha discussão de tese. E a primeira coisa que eu apanhei do catedrático que me avaliou a tese foi: o que é que você vem para aqui a fazer com uma máquina de jogos? Epá, eu achei que já estava chumbado logo à partida, afinal não foi o caso, portanto... Isso já não me lembro onde eu comprei, agora que eu utilizei muito, eu lembro que eu utilizei. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, António. Muito obrigado, nós. E gostava, por último, de passar a palavra ao João. O João trabalha justamente no domínio da criatividade digital, portanto, com muita afinidade com a contribuição da Ana. Qual é a tua perspectiva sobre tudo que ouviste e como é que vês este mundo em que a inovação passou a ser obrigação? Prontos, primeiro, boa tarde, acho que já é tarde, e queria agradecer também ao Diogo e à PDC o convite para estar aqui. Eu ia também, primeiro, como o Carlos estava a dizer, também não sou comentador profissional, aliás, é a primeira vez que estou neste papel de comentador, por isso não vou fugir um bocadinho e vou tentar dar o exemplo da Jumpwilly, empresa que fundei. A Jumpwilly é uma empresa que tem muito recente, tem pouco mais de um ano, com uma média de idades nos 25, 26 anos, muito jovem, que tem tido um percurso muito interessante e mediático, tem vindo constantemente nos jornais e na televisão pelo percurso que tem feito. Nós, apesar de sermos jovens e estarmos no Porto, temos trabalhado para 12 países, em 4 continentes diferentes, fazendo criação de conteúdos em áreas de inovação. Trabalhamos na parte da realidade virtual, ou seja, animação 3D, efeitos visuais, para publicidade e cinema e outros meios, como também telemóveis, videojogos, já não no tempo do Spectrum, mas tecnologias mais avançadas. Outra área da empresa, trabalhamos na composição musical com orquestras e grandes produções para cinema e publicidade também, e também para outras áreas, como neste momento estamos a trabalhar com a Sony Ericsson nos novos ringtones que vão sair. A nossa própria equipa está dividida em 4 países europeus, porque para querermos ser os melhores na nossa área, e nós sempre olhámos desde o início, por isso é que com tão pouco tempo temos em tantos países, sempre olhámos na procura das melhores pessoas, e as melhores pessoas hoje em dia estão em vários sítios e nem todas podem ter o interesse de vir para cá, para Portugal. Então decidimos criar uma rede de criativos. Neste momento os criativos estão apenas dentro da União Europeia. Queria-vos dar uma ideia muito sumária de um dia típico na Jumpwilly. O dia começa com muitas formalidades normais, mas temos uma reunião não só com a equipa portuguesa que está no Porto, como temos reuniões por videoconferência com a equipa que está em França e em Espanha, como se estivessem lá. Do mesmo modo, temos reuniões de acompanhamento de projetos que estão a decorrer com uma série de clientes, que podem ser finais, como as agências de publicidade, um bocadinho pela Europa e Brasil e Estados Unidos. E também é através da web que fazemos
A negociação de novos projetos, discutimos pitches criativos, sendo claro que nos temos que deslocar a uma série de locais físicos, mas a web, no dia-a-dia, é uma constante ferramenta, por isso o método da empresa nunca, há 10 anos atrás, seria bastante difícil. Vamos imaginar uma situação recorrente, que temos uma grande campanha, que temos que fazer a composição musical muito rápida em orquestra, para um anúncio da BMW que fizemos o ano passado, e que nesse dia, isso tinha que estar pronto, os compositores portugueses criam a composição, enviam as pautas em digital para Berlim, para uma orquestra que trabalha só para publicidade. A direção de orquestra é feita à distância, não é? O compositor está em Portugal, está a ver a orquestra à frente dele num ecrã, a orquestra está a ver o compositor e a dirigir a orquestra até que o produto final está feito e é enviado de volta em digital e aí segue para o cliente para a aprovação. Também o nosso método de fornecedores, nós estamos infelizmente numa área que tecnicamente é muito dispendiosa, tanto a nível de software como hardware. Então, o nosso universo de fornecedores sempre foi o mercado global, especialmente dentro da União Europeia, com as vantagens que isso traz, o que nos faz, numa empresa pequena, tornar-nos bastante competitivos. Por isso, a empresa vive numa lógica de internet. Felizmente, até à data, nunca nos falhou a internet. O dia em que falhar, será um pânico. Por isso, a relevância geográfica hoje em dia é algo que é muito interessante e que nós pensamos muito além fronteiras. Por isso, não só a Avalanche está na inovação, mas está também na velocidade de informação. Só para terminar, em 2009, como muito centrado no cano, estava a dizer, a União Europeia, o Comitê das Regiões, selecionou este ano como o ano europeu da criatividade, sendo que a criatividade vive muito em paralelo da inovação. Eu este ano tive a honra de ser um dos selecionados como um jovem talento criativo, ainda não cheguei aos 30. E a maior vantagem nisto foi ter estado num dos plenários do Comitê das Regiões no Parlamento Europeu. E fiquei muito motivado com essa discussão, quando das coisas que se discutiam mais era que a criatividade, mais uma vez na história mundial, em vários países, era a alavanca para ultrapassar a crise, não é? Este turning point. Onde se discutiu muito dentro do Parlamento que a promoção das redes sociais, que mesmo com a época digital, as redes sociais físicas continuam a ser importantes, não é? Os encontros de talentos que começam cada vez mais a haver. E claro, o investimento em novos financiamentos e prémios nas áreas da criatividade e da inovação, que normalmente estão associados ao empreendedorismo ou ao próprio intraempreendedorismo. Pronto, era um bocadinho. Eu gostava de sublinhar uma coisa, talvez as pessoas não tenham tanta noção, ou nem todas as pessoas tenham noção. O trabalho, o domínio em que o João está, em mercados como o Japão ou a Coreia, vale bilhões de dólares. É um domínio que é uma fileira enorme, monumental de negócio. Ter um setor tão forte quanto, ou emergentemente forte, como o setor das TIs em Portugal, e não ter um setor de arte digital e criatividade digital forte, ainda é defeito do país. Portanto, não queria deixar de passar esse comentário. Eu acho que nós não temos muito tempo, já ultrapassamos todas as marcas, mas se nos permitissem uma questão ou duas questões abertas à audiência, podiam endereçar o painel. Quem quer colocar uma questão? Acho que para todos os efeitos. Obrigado. Eu acho que o ponto de equilíbrio e o que nós, enquanto gestores, nos debruçamos e acho que, sobretudo, o domínio do comum tem que ser uma vontade muito grande, começando por nós e fazendo-a chegar dentro da organização, é a combinação entre entregar resultados que são mensais, são trimestrais, são anuais, entregar o serviço que os clientes esperam de nós e ter a capacidade de criar internamente
drivers principais para continuarmos a olhar sempre um pouco mais à frente. E acho que há aqui um ponto que é transversal a tudo isto, que é a gestão de pessoas, que é a questão da forma como somos capazes, independentemente da quantidade de frameworks, de modelos, de matrizes, tudo isso está muito bem testado, muito bem definido. E só gostava, enfim, se tiverem algum comentário ou contra-comentário sobre o que estou a dizer, acho que a chave de sucesso, eu fiz muitos projetos lá fora, a chave de sucesso é inquestionavelmente a nossa capacidade, quando nos abrimos a novas ideias, mas depois é a capacidade de passar de reuniões de criação e de identificação de oportunidades para o terreno, porque eu senti muitas vezes, quando organizamos formatos, breakout sessions e tudo coisas que podem estimular de uma forma mais rápida ou mais expedita as boas cabeças, quando estão coletivamente a pensar. A grande dificuldade dentro de uma empresa, por exemplo, como nós na Reddit, é conseguir responder ao crescimento que todas as empresas têm que ter. Este ano são 100 milhões, para o ano será certamente 110, 115, noutras geografias que estamos a olhar, mas simultaneamente os nossos clientes que nós pretendemos manter e os nossos colaboradores, que para além de os queremos reter, porque são essenciais, e a proporção de 1 para 10 entre os que são chave e os outros que são apoiados porque são chave, associar a tudo isto uma capacidade de criar, de inovar, e tudo isto conseguindo dormir umas horas por dia. Bom, então, quando passamos das reuniões do pensamento coletivo, das ideias, das hipóteses que marcamos e vamos tentar fazer a sua verificação e a sua validação, eu encontro muitas vezes a esbarrar naquilo que é o dia-a-dia, que é muito sugador para baixo, relativamente à capacidade de implementar e depois, obviamente, as tais muitas ideias que só uma pequena parte funciona. Ontem, aquele rapaz que tocava piano, muito interessante, que dizia uma coisa, enfim, que é outro desafio, que é nós temos que inovar criando um fórum quase desplegado, como dizem os espanhóis, das operações. O que não é necessariamente verdade, porque nós temos que aportar para a inovação a experiência das operações, sem que essa mesma experiência nos domine, porque então não inovamos. Não sei se querem fazer algum comentário, mas eu vejo-me aflito para combinar isto tudo. Algum elemento do painel, talvez o Rogério. Rogério, por causa do mercado de ideias, eu acho que tu dentro da PT vives este problema. Como é que passas de uma realidade entrópica de muitas ideias, algumas delas provavelmente com pouco valor, para um número confinado, para balancear, conforme foi referido, a energia absolutamente descontrolada de muitas pessoas contribuintes e um plano confinado de ideias que aportam valor e que têm de ser convertidas em atos realizados. Como é que vocês fazem isso? Vejamos, não é um tema simples, claramente. Essa é uma dor de toda a gente que quis fazer algum tipo de inovação. Eu acho que há aqui 3 coisas, sendo muito breve, sobre o tema. A primeira é a melhor coisa para matar, ou a coisa mais fácil de matar, é uma ideia. E, portanto, a primeira coisa que temos que fazer é retirar todo o sentido estrutural, orgânico de uma organização ao tema da inovação. Ou seja, nós, partilhando a nossa experiência, o processo todo envolve desde o indivíduo mais operacional, que se calhar trepa um poste para instalar um cabo, até ao indivíduo mais estratégico dentro da organização. Portanto, envolvemos-nos a todos num único fórum, okay, onde todos podem contribuir de igual forma, primeira coisa. A segunda é, não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, em termos de a lógica operacional versus a lógica de inovação. Nós temos inovações que estamos agora a implementar por resultado do mercado de ideias, que vêm dos indivíduos mais operacionais, que são eles que implementam um determinado processo e dizem, mas se alterássemos ligeiramente este processo, poderíamos poupar milhões. E tivemos a semana passada o lançamento de uma ideia que saiu do mercado de ideias, que foi implementada e que nos vai poupar uns valentes milhares de euros em poucos meses. Okay? E, portanto, vem de indivíduos de operação. Portanto, também concordo consigo, não há como separar uma coisa da outra. O terceiro tema, que eu acho que é o fundamental aqui, é que é o outro lado da barricada, que é tipicamente uma empresa muito orientada para resultados, trabalha para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo trimestre. E, portanto, é necessário haver um envolvimento-chave para garantir que aquelas pessoas têm tempo alocado da sua agenda para produzir resultados a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou trabalhar para isso.
E, a certa altura, é necessário, efetivamente, criar uma equipa que vai, depois dessas ideias geradas, vai nutrir essas ideias, quase como uma incubadora interna de ideias, até à altura em que ela está mais madura e pode outra vez voltar para as operações para ser implementada. É um pouco essa a nossa lógica. Na ciência ainda é pior. Eu queria só pedir, eu ia pedir só para terminar mesmo, eu queria pedir à Elvira para dar a perspectiva da ciência. Porque na ciência este problema é pior, porque o espectro de ideias pode ser o mais rocambolesco possível. Como é que vocês fazem para filtrar as ideias? Quer dizer, nós aí, não sendo uma empresa, temos mais liberdade para pôr em prática algumas das ideias. É evidente que as ideias mais, os tais 10% que podem sair, eventualmente serão depois utilizadas por outras empresas e darão origem a produtos comerciais. De qualquer das maneiras, mas portanto não há limites aí, portanto não, aliás, eu gosto muito, já não sei quem é que apresentou a frase do Einstein, mas eu sou fã do Einstein. E ele também tem uma outra frase muito engraçada que diz: a imaginação é mais importante que o conhecimento. E em alguns casos é muito verdade. Há colegas meus que não gostam muito da ideia, mas eu partilho essa ideia e essa frase do Einstein. Portanto, não tenho mais nada a dizer. Só uma última questão, porque estamos mesmo no limite. Já estou a violar a vossa paciência. Faz favor. Eu só tinha um comentário a esta observação que foi feita, enfim, só duas coisas. Primeiro, eu concordo plenamente que não faz qualquer sentido separar a parte operacional, enfim, de ter um bruto departamento com muita gente. Aliás, uma das coisas, enfim, eu tive o privilégio de estar à frente de uma organização durante muitos anos que faz exatamente isso. E a grande força dessa organização foi sempre conhecer muito bem o terreno, a parte operacional, e posso lhe garantir que as melhores ideias não aparecem, nem apareciam dentro da organização, nem apareciam normalmente nos órgãos de gestão do grupo. As boas ideias, aquelas ideias que deram, efetivamente, um passo significativo, vieram da parte operacional. Depois aquilo que, enfim, eu estou a falar da PT Inovação, aquilo que havia, efetivamente, capacidade era transformar essas ideias, porque a máquina tecnológica estava montada, então num produto ao serviço que depois seria efetivamente implementado. Portanto, isso é uma consideração. O outro problema que põe, só uma forma, os objetivos, enfim, dos gestores de topo, a começar pelo Presidente, têm que ter, para além do EBIT e todas aquelas coisas de curto prazo, têm que ter objetivos concretos em termos de inovação. Se não conseguir fazer isso a todos os níveis, é muito difícil que as pessoas, enfim, investam tempo do curto prazo para o médio e longo prazo, porque efetivamente, enfim, são avaliadas pelo curto prazo. Se forem só avaliadas pelo curto prazo, é muito difícil de fazer, porque continuarão apenas no curto prazo. Portanto, e essa é uma mudança muito, muito difícil de fazer, nomeadamente junto dos acionistas. Muito obrigado. António Murta, eu tenho aqui uma questão, só que estava aqui atrás. Posso colocar? Posso, só um pouco. Desculpa, perdão. Passo-te já a palavra. Elvira. Eu queria só dizer uma coisa, porque a conversa desviou um bocadinho para a inovação e fomos da internet para a inovação, mas talvez um dos sucessos que nós temos também no nosso laboratório, e eu acho que isso passa para qualquer empresa, é exatamente a multidisciplinaridade. Isso tem também um bocado a ver com aquilo que foi dito aqui por parte da PT. Portanto, nós na nossa equipa temos engenheiros físicos, temos químicos, temos médicos, temos materiais, portanto, temos uma equipa multidisciplinar. E hoje em dia, cada vez a inovação se faz mais, portanto, nós não imitamos, fazemos inovação, não fazemos mais do mesmo, mas eu acho que cada dia mais, se nós conseguirmos ter uma equipa multidisciplinar, toda a gente, ou qualquer pessoa no laboratório, vai olhar para esta caneta com olhos diferentes. Portanto, se tivéssemos uma equipa só de químicos ou uma equipa só de físicos, portanto, nós no futuro iríamos cristalizar, porque acabamos por falar a mesma linguagem. Eu acho que também um fruto e talvez o sucesso da equipa onde eu estou e tenho a felicidade de estar integrada é exatamente dessa partilha de conhecimento. E isso é muito importante hoje em dia para a inovação. Tua questão? Muito obrigada. Eu quero dar um bem-aja ao João Seabra, porque tem uma empresa de sucesso, mas fundamentalmente porque focou num ponto que todas as pessoas fogem, especialmente os operadores, que é a questão da segurança. É preciso garantir que há rede. E o João Seabra disse, nunca me faltou a internet, que nunca nos falte. Isto também para dizer que a Anacom está preocupada com a segurança, tem um gabinete de segurança e está preocupada com a resiliência das redes. Esperemos que tenhamos poder para atuar no futuro e que nunca nos falte a rede. Muito obrigada. Ana?
Thank you. I just want briefly to go back to the question of ideas. And I want to refer the artistic head of Pixar Animation Company. He said that creative people are far more important than good, excellent ideas, because he explained that if you have a very good idea, fantastic idea, but you don't have that good people, they can just, you know, make it very, very bad solution. But if you have highly creative people and not that good idea, they can make it fly. So I count on people instead of ideas. Thank you. I think that, please do, before I finish. I will speak in English in the honor of Anne. There's a phrase from an old Prize Nobel that used to say, you can replace 50 men by an extraordinary machine, but you cannot replace any extraordinary man with any machine. Okay, so. I would like just to finish, because we are absolutely violating the timetable, by actually reiterating two key ideas. One is from Anne. I think that Anne said very, very eloquently a moment ago that we should be thinking about living and loving at the lab. I would stay with that one. I think it's a pretty good one, because it summarizes in one sentence our professional side, our emotional side within life, which is our lab. The second idea, I brought it from a course just 1 year ago. 1 year ago, I was gifted enough to be 1 week in MIT as a student, studying with many innovation directors. Actually, I've learned more from the colleagues than from the teachers, because some of the students were over the top, such as one of my colleagues was the innovation senior director of Boeing. So he was a colleague. Now, if I would stay with only one idea from that week, was this idea of open innovation. Basically, everyone was saying, over the last 3-4 years, we've never seen big companies opening up so much as they've been doing. So it's quite extraordinary to see a company of the size of Boeing, which is absolutely gigantic, letting their consumers, the guys that travel on their planes, influence the way they design their products. Honestly, I never thought that that would be possible, because this is fully democratic, and they're doing it. Now, the flip side of this, and this was also reiterated, is that big firms, small firms, now rate the biggest risk that they have as the risk of their brand. Let me explain what I mean by this. In a democratic, open world, if you do anything wrong, it's pretty visible, which means that your brand can go from the best to the best in 5 minutes. So the whole area of openness is great, but there's a danger. You need to do the right things. You need to behave properly. If you don't behave properly, it's very dangerous. That was the other thing that was striking in that week, because it means that more than in any other time in the world, it's better to behave properly. That's the thought that I would share with you, okay? Thank you very much for your kindness and for letting us violate a bit the timetable, okay?